Vamos aqui hoje no segundo dia da semana de luto em luta dos professores, em que nós temos estado, e começamos hoje aqui em Coimbra, a denunciar problemas concretos que neste momento afetam o grupo profissional dos professores e que afetam também o funcionamento das escolas. O tema que nós hoje escolhemos para em Coimbra podermos falar, e daí estarmos aqui em frente ao Centro de Emprego, onde aliás já conversámos com as pessoas que estão lá dentro, não é? É precisamente para falar sobre os problemas do desemprego, neste caso, e da instabilidade dos professores e também daquilo que todos conhecem, que é o número crescente e crescente com grande significado e dimensão, depois falaremos disso, de professores desempregados e também de professores com horário zero e de professores em situação de grande instabilidade. E a pergunta que se coloca desde logo, e aliás tem sido colocada pela comunicação social, é se há professores a mais. E não há professores a mais, embora aquilo que tem sido feito pelo Governo e pelo Ministério da Educação é, na verdade, no sentido de fazer parecer que sim, que há, para que possam ser despedidos mais uns quantos, para que possam ser remetidos para a mobilidade especial mais outros, e para que possam para que cessem os seus contratos em mais uns quantos também, sem que o Ministério considere isso como um despedimento. Aliás, há um aspecto que eu acho que é fundamental aqui destacar. O Sr. Ministro da Educação disse há dias que não haveria despedimentos de professores. Teve de o dizer, disse-o na sequência da manifestação nacional do dia 26, mas há alguma coisa que ele mais tem que esclarecer do que apenas isto. É que tecnicamente não pode haver despedimentos de professores. Ou são professores contratados que cessam os contratos, têm 20 e tal anos de serviço, mas o Ministério da Educação não considera um despedimento, ou são professores dos quadros que, sendo transferidos para a mobilidade especial, do ponto de vista técnico não é um despedimento, mas na verdade é um afastamento que levará a prazo a esse despedimento. Para termos a ideia, do que tem sido a redução de professores nos últimos anos, dizer que em apenas 2 anos, e sem entrar em linha de conta com o ensino superior, nem com as escolas particulares e cooperativas, porque não é possível nós termos esse dado, não é possível, porque os dados não são publicados em listas como neste caso, só nas escolas públicas do ensino básico e secundário, em 2 anos, perderam essas escolas 26.900 professores. Portanto, apenas em 2 anos, há menos 26.900 professores nas escolas públicas dos ensinos básico e secundário, entre professores contratados que foram despedidos e professores dos quadros que se aposentaram. São professores que fazem falta às escolas. Há escolas que deixaram de desenvolver projetos fundamentais para o sucesso dos alunos, projetos fundamentais para o combate ao abandono escolar. Há escolas que puseram fora esses professores, foram obrigadas a isso, e que hoje deixaram de poder dar determinadas respostas porque não têm professores. Os professores são profissionais, eu acho que também é importante dizer isso, que são dos profissionais que hoje mais sofrem uma coisa que muito se fala quando se fala das escolas, mas normalmente dos estudantes, que é profissionais vítimas de bullying. Bullying esse que é exercido pela entidade empregadora, que neste caso é o Estado, ou melhor, que neste caso é o Governo e em particular o Ministério da Educação. E quando dizemos o bullying, dizemos-lo com a consciência plena do que estamos a dizer. Os professores contratados, os chamados precários, vivem permanentemente sob a ameaça de irem para a rua, ou porque vão fechar os lugares. E se fecharem os lugares, são eles que vão ser escolhidos, porque a sua avaliação, se não for aquela que o diretor entende que ele deve ficar, determinará precisamente que os professores, se passarem mais 2, nós consideramos que foi de propósito. Até agora vamos apenas considerar que foi coincidência. Portanto, dizia então que os professores precários vivem permanentemente sob uma ameaça, que é a ameaça de no final do ano serem postos fora. E ainda por cima uma ameaça que se expressa num momento importantíssimo do ano letivo, que é o final do ano. No final do ano, quando um professor dele se exige maior atenção, dele se exige maior disponibilidade para acompanhar os alunos no momento dos exames, no momento final de ano, os professores contratados vivem a fase pior de todo o ano.
que é quando tem a incerteza quanto ao ano seguinte. E, portanto, dizer que sobre estes professores, este bullying que é exercido permanentemente pelo Ministério da Educação tem como consequência, em grande parte deles, o serem considerados, ou eles mesmos, por vezes, se considerarem como pau para toda a obra, ou seja, como alguém que não pode recusar se tiver que estar mais tempo, se tiver que fazer mais coisas do que aquelas que a própria lei estabelece que eles façam, eles fazem porque é sempre o medo de no ano seguinte serem eles os dispensados. Mas é um bullying também que é exercido sobre os professores dos quadros. Os professores dos quadros vivem hoje esta ameaça permanente da mobilidade especial, ou a ameaça permanente de poderem ir para a rua com qualquer tipo de despedimento, ou, sobretudo, o poderem reformar-se em situações absolutamente insustentáveis. Nós temos visto, e vamos também falar nisso, que anualmente os professores são dos grupos profissionais em que a aposentação tem maior expressão. No ano passado, do conjunto de funcionários públicos que se aposentaram, metade eram professores. E porquê tantos professores? Muitos deles, é evidente que muitos colegas estão extremamente desgastados, mas muitos professores há que nos dizem nós ficávamos mais um ano, nós ficávamos mais 2 anos. Só que a partir de determinada altura do ano, nomeadamente a partir de outubro, novembro, quando o Orçamento do Estado é apresentado pelo Governo, o discurso é sempre o mesmo. Ou vamos até ao final do ano ou para o ano é pior. E todos os anos para o ano é pior. E isso faz com que muita gente precipite as suas aposentações, porque para o ano é de facto pior, e o aposentarem-se mais cedo está a fazer com que muitos professores tenham as suas pensões cortadas em 30%, em 40%, em 50% do valor dos seus salários. Ainda ontem falava com colegas que meteram os papéis da aposentação, colegas com 55, 60 anos, que vão ter cortes brutais nas suas pensões, e que este é talvez um dado novo. Não são propriamente jovens, começaram a enviar os currículos para Angola, para Moçambique e para outros países, ou seja, a imigração atinge já hoje gente com 30 e mais anos de serviço, que, sem saber o que acontece no próximo ano, mas temendo o que possa acontecer, são pessoas que até já, nesta altura da sua vida, também elas já admitem emigrar. E, portanto, este bullying exercido permanentemente sobre os professores tem consequências ao nível da qualidade do seu desempenho. Não teria sentido, seria demagógico dizer que a FENPROF vai apresentar uma queixa à APAV, portanto à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, porque não é uma questão de vitimização, porque na verdade o que este governo merece é que se faça uma queixa-crime contra ele nos tribunais e não que se vitimizem os que são alvo de facto das suas políticas. E aquilo que acontece com o emprego é verdade para os professores e para outros trabalhadores. Estivemos ali dentro no centro de emprego, onde estão muitos trabalhadores, precisamente porque estão desempregados. É de facto uma política de terra queimada, de desaproveitamento das pessoas, de deitar para o lixo e considerar descartável gente em quem este país investiu, em quem este país gastou dinheiro, de quem este país precisa, e que, no entanto, temos um governo de quem este país não precisa, que está a destruir não apenas o país, mas a vida de muitas pessoas. E se a situação não fosse já complexa, porque as medidas que levam ao despedimento têm consequências, não é só os professores vão para a rua e estão no desemprego. As medidas que levam ao despedimento têm consequências no funcionamento das escolas. As escolas têm mais dificuldade em dar respostas educativas que davam. As respostas que são dadas a nível do funcionamento são também respostas mais complicadas, porque a organização das escolas está hoje também mais difícil de se conseguir, nomeadamente as que hoje funcionam em regime de mega agrupamento. Portanto, são consequências que desvalorizam e atentam contra a escola pública. E isso, se nós pensarmos o que as escolas perderam nestes 2 anos, com os mega agrupamentos, com a revisão curricular, com o aumento do número de alunos por turma, com o conjunto de medidas que foram tomadas pelo Governo, e se lembrarmos que as medidas que estão no Orçamento do Estado para 2013 ainda não foram tomadas, e sobretudo, se nos lembrarmos que do corte de 4 mil milhões de euros, cerca de 1.000 milhões serão na educação, nós podemos perguntar que diabo de futuro pode ter um país que desvaloriza tanto e que destrói tanto a escola pública e a educação e a qualidade do ensino. Ontem
Estivemos à porta do Ministério 6 horas e meia, para conseguirmos uma coisa tão simples como uma data para uma reunião. Ficou marcada para o dia 26, terça-feira, de hoje a uma semana, às 16h30. Curiosamente, um canal de televisão, ao dar a notícia dessa reunião, acrescentava, porque já tinha sido informado pelo Ministério da Educação, que o Sr. Ministro estaria no estrangeiro e que, portanto, o Ministério marcou a reunião para um dia em que o Sr. Ministro da Educação não estará presente. Eu podia dizer que também dispensávamos bem a presença do Sr. Ministro da Educação, porque, na verdade, aquilo que é verdade é que ele é uma inexistência política, ou seja, politicamente não há Ministro da Educação. Politicamente, quem manda nestas coisas todas chama-se Vítor Gaspar e chama-se Troika. Portanto, nós podíamos dispensar o Sr. Ministro da Educação de estar presente, mas não vamos dispensar. E não vamos dispensar por uma razão muito simples, porque, para todos os efeitos, ele continua a ser Ministro e, como tal, o responsável do Governo pela Educação, e é ele que tem, antes de mais ninguém, de dar as respostas. E por isso, fica aqui uma certeza, é que hoje iremos questionar o Ministério da Educação, saber se o Sr. Ministro da Educação, afinal, está cá ou noutro sítio qualquer, e se não estiver cá porque está noutro sítio qualquer, nós esperamos que seja marcada nova data, porque, na verdade, não tem sentido, a não ser que a reunião seja com o Sr. Primeiro-Ministro, ir reunir com secretários de Estado. Portanto, é isso que também eu gostaria de aqui deixar como última nota relativamente ao próximo dia 26. E sobre um ou outro aspecto mais concretos e, sobretudo, chamar a atenção para alguns dados que eu penso que são muito importantes, que nós temos aqui, de redução de professores, de consequências do desemprego e, sobretudo, porque nós queremos que esta semana também seja de propostas, porque não vale a pena ser apenas crítico, mas depois não ter propostas e alternativas. Nós temos. Eu passo a palavra ao meu colega João Louceiro, que é o responsável nacional da FENPROF pelas questões do emprego, da estabilidade, é aqui do nosso sindicato, e já agora dizer que também estão aqui dirigentes vários do nosso sindicato, são dirigentes também da FENPROF. Hoje estamos aqui e, portanto, eu passo ao João Louceiro para, rapidamente, porque a chuva começa a cair, dar aqui uma outra nota que são importantes sobre esta matéria.